Bom dia, amados. Maravilha. Que bom que você veio. Que bom que vocês estão aqui. Se você veio aqui e está aqui pela primeira vez, que essa casa se torne um lar para você. Amém? Alguém aqui pela primeira vez hoje? São muito bem-vindos, 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 bem-vindos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que vocês possam encontrar nesses muitos irmãos uma família de discípulos. Amém? Que possa ajudar vocês na caminhada e na trajetória cristã. Para isso nós estamos aqui. Somos uma família alcançados pelo mesmo Pai e adotados por Ele. Amém? Muito bom estar com vocês. Um privilégio poder servir à mesa e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus está nos dando. Eu queria que você ficasse atento hoje. Eu vou tentar ser objetivo. Não digo que vou conseguir, mas vou tentar. Eu tenho uma palavra sobre maturidade para compartilhar conosco. Quero falar um pouquinho da maturidade de Deus que nos alcança. Então fique atento na mensagem hoje, naquilo que o Espírito está movendo. Pessoal que está em casa, pessoal das mídias, do YouTube, que também possa ser abençoado, sejam conectados e tocados em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Rumo à maturidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É um bate-papo. Quero ver com vocês algumas coisas. Nós vamos usar um texto onde Paulo expressa algumas coisas. Nós vamos usar como exemplo Atos capítulo 16. Então, se você deseja abrir, verso 1 em diante, vamos tentar entender um pouquinho como nós podemos amadurecer em Deus e o porquê Deus espera que a sua noiva amadureça. Amém? Atos 16, verso 1. Estamos vindo de uma conferência, né? Foram 4 dias aí de poder. E graças a Deus, fomos muito edificados. Eu acredito que muitos de vocês também. E Deus é assim, Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Você crê nisso? As coisas não terminam com uma conferência. Na verdade, conferência só serve para conferir onde nós estamos e para onde estamos indo. Atos 16, verso 1 diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Ícono davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Bom, uma das viagens missionárias de Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre como Paulo veio amadurecendo no ministério durante a vida cristã. Não sei se você percebe o quanto você amadureceu desde que Jesus te alcançou. Não sei se você consegue perceber isso na vida de pessoas que você convive, que você ama. Porque existem pessoas, amados, que eles caminham com Jesus há anos, mas eles não demonstram atitudes de maturidade ainda.
A maturidade cristã, queridos, ela é muito diferente da maturidade física humana. Por quê? Porque para a maturidade física humana, você precisa dos anos biológicos. Quanto mais velho você se torna, mais maduro deveria ser. Na maturidade cristã, você vai ver que existem pessoas com 2, 3 anos de caminhada cristã e eles já são mega maduros naquilo que Deus está trazendo sobre a vida deles, por conta da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Existem coisas na vida cristã que não depende tão somente das nossas habilidades humanas, mas é o nível de revelação que Deus nos dá em meio à caminhada que temos. Para algumas pessoas, a prova é Deus descortinar os céus para elas de maneira assim, genuína e muito rápida. Quando você olha para a conversão de Pedro, a Bíblia vai dizer a respeito do apóstolo Pedro que ele demorou 3 anos para se converter. Ele já estava caminhando com Jesus há 3 anos e meio e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas. Você olha para a vida de Paulo, por exemplo. Paulo tem um encontro com Jesus numa estrada, Atos capítulo 9, e durante 3 dias, Paulo tem uma experiência profunda por conta desse encontro com Jesus, e Paulo é completamente transformado e amadurecido na sua fé. Deus descortinou para Paulo coisas em 3 dias que não descortinou para Pedro em 3 anos e meio. Então a maturidade cristã, amados, ela é muito diferente da nossa maturidade física. Nós podemos ser novos de idade e super maduros, e podemos ser já quase idosos fisicamente e super criança naquilo que Deus está nos confiando nas mãos, porque não temos compromisso com aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero lembrar você que Paulo, ele é uma expressão de uma pessoa que amadureceu muito na trajetória. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que nas primeiras viagens, nas primeiras intervenções do Espírito Santo na vida de Paulo, ele causa muitos problemas pela imaturidade. Ele teve um problema com João Marcos, por exemplo. Lá no finalzinho da vida, quando mais maduro espiritualmente, ele fala: olha, traga o João Marcos para mim, eu preciso dele. Mas no começo ele tem um grande problema com o rapaz. Quando Paulo, ele escreve uma das primeiras cartas aos Gálatas, ele fala o seguinte: olha, deixa eu dizer para vocês, eu enfrentei os apóstolos, dei de frente com eles, eu bati boca com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus, a respeito de alguns assuntos da fé. Então ele se achava, ele está iniciando e ele está se achando. Então ele diz: eu resisti os irmãos na cara. Quando nós somos imaturos, amados, espiritualmente dizendo, nós queremos resolver tudo à nossa maneira, à nossa forma e no nosso tempo. Aí você vai ver ele dizendo assim: olha, imaturo ainda. Ah, eles estão se dizendo apóstolos? Está na Bíblia, queridos. Ele diz o seguinte: eu sou o maior dos apóstolos. Dentre vocês ninguém jejua mais do que eu. E ele começa a falar a respeito dos feitos e das coisas que, ao ver dele, nesse momento da vida cristã dele, ele achava e se sentia muito maior que a igreja e que os irmãos, os apóstolos que caminhavam com Jesus. Lembrando, queridos, que Paulo é um apóstolo na fé. O que é um apóstolo, pastor? Apóstolos são os 12 discípulos que caminharam com Jesus em vida, são apóstolos. Paulo, quando tem um encontro com Jesus, Jesus já estava ressurreto na estrada de Damasco, Atos 9. Então o que acontece? Paulo, ele é reconhecido como um apóstolo na fé, porque ele viu Jesus ressurreto, mas ele não é um apóstolo de caminhada. Ele não foi um discípulo durante os 3 anos e meio de ministério público de Jesus. Nós precisamos, amados, perceber o momento da vida cristã que nós estamos vivendo. Só que daí Paulo vai tendo algumas experiências com Deus e com Jesus, e ele passa a entender o que é crescer em maturidade. E crescer em maturidade na vida cristã, queridos, é crescer para baixo. Essa é a questão. Nós desejamos muito crescer para cima. Nós desejamos sempre mostrar a copa da árvore que nós temos e quanto frondosos nos tornamos. Nós desejamos que as pessoas estejam debaixo da sombra da nossa copa. Mas
Paulo está ensinando algo precioso para nós à medida que ele vai amadurecendo. Um pouco mais para frente, depois dessas discussões com os apóstolos, e tendo dado de dedo lá nos irmãos, e tendo se achado o apóstolo dos apóstolos, a maturidade em pessoa, depois desse período, Paulo vai aprendendo algumas coisas com Jesus, e ele afirma o seguinte: olha, quer saber de algo? Vou dizer algo para vocês. Ele escreve em uma outra carta: dos apóstolos eu sou menor. Ele falou: mas eu estou tendo algumas experiências com Jesus, de maneira viva e real no meu relacionamento com Ele, e eu vou um pouquinho além. Dos pecadores, eu sou o maior. Nós precisamos aprender a crescer para baixo, queridos. À medida que eu e você amadurecemos, nós percebemos que dos apóstolos, dos ministros, dos líderes, nós somos aqueles que foram levantados para ser servos. Porque o maior na casa de Deus é aquele que serve. O maior na casa de Deus é aquele que coloca uma bacia nas mãos com água e coloca uma toalha nos ombros e vai lavar os pés dos seus irmãos. E Paulo agora ele começa a ter a consciência de uma vida diferente daquilo que ele começou de maneira impetuosa. Sabe, queridos, às vezes nós começamos a caminhada cristã, a vida com Deus assim. Nós saímos correndo em disparada, atropelando a tudo e a todos, porque agora nós temos a revelação do Evangelho que nos alcançou, o Cristo Jesus, e entendemos que por conta dessa revelação, nós somos. João Batista entendeu muito bem o papel dele no processo. João Batista, queridos, ele foi um ótimo primeiro. A Bíblia diz que João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, ele vem preparar o caminho para Jesus em seu ministério público na terra. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega, João Batista entende o seu papel. Ele diz o seguinte: olha, está chegando ele agora, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E deixa eu dizer para vocês algo: importa que ele cresça e que eu diminua. As pessoas maduras, amados, elas crescem para baixo. Elas entendem que quanto mais nos quebrantamos na presença de Deus, mais temos condições de cumprir o alvo e o propósito de Deus lá fora. De tocar as pessoas com poder, autoridade, com graça, com unção, com libertação, com cura. Às vezes desejamos ver os nossos serem curados, às vezes desejamos colocar as mãos nas pessoas e ver os milagres. Muitos ainda falam a respeito dos milagres e sinais, prodígios, maravilhas da igreja de Atos dos Apóstolos, mas se não houver em nós uma condição de quebrantamento, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus ele habita num alto lugar sublime, mas Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Enquanto o nosso coração não for quebrantado, ao nível de Deus olhar para nós nessa proporção, Ele não se move. Pastor, mas Ele continua salvando, apesar e independente de mim? Continua. Porque no que diz respeito à salvação não tem a ver com você, tem a ver com Ele há 2000 anos atrás na cruz do madeiro. Porque tudo está nele, tudo é dele, por ele, para ele, dele são todas as coisas. Quantos creem nisso? Deus está fazendo algo nas nossas vidas, amados. Nós precisamos entender o que é a maturidade cristã, como que Deus pode nos usar. Eu quero falar a respeito de alguns princípios desse texto com você, e eu vou começar dizendo para você, o primeiro princípio: o periférico não pode interferir no propósito. Aquilo que é periférico, queridos, não pode interferir naquilo que é central, no propósito. Paulo entendeu bem isso, ele está amadurecendo, e ele se interessou por Timóteo, e ele circuncidou Timóteo. No texto que nós lemos, diz que ele pega Timóteo e circuncida Timóteo. Pastor, o que isso tem a ver, periférico e propósito central? Me explica um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar ser objetivo com você. Se você conhece da tradição judaica, se você conhece das leis de Deus, você sabe que depois de Jesus, a circuncisão agora está no coração do homem, não mais no prepúcio do homem. Antigo Testamento, por conta da lei de Moisés, toda criança, ao 8º dia, ele era circuncidado no prepúcio.
Mas agora, através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que não mais no prepúcio, mas no coração nós somos circuncidados. Então, a circuncisão, na verdade, no Novo Testamento, na graça, é uma afronta ao sacrifício de Cristo na cruz. Em que aspecto, pastor? Quando você vai para Gálatas, amados, você vai ver Paulo resistindo os irmãos em Gálatas, veementemente dizendo para eles o seguinte: vocês não vão circuncidar Tito. Eles queriam circuncidar Tito, um discípulo de Paulo. Paulo falou: vocês não vão fazer isso de maneira nenhuma. Vocês não vão desconsiderar o sacrifício de Cristo na cruz a respeito da salvação desse meu irmão. E ele fala: vocês não têm o direito de fazer isso. Tito, não se submeta a isso, filho. Não se permita ser circuncidado por conta da sua salvação. Mas agora nós estamos lendo esse texto e Paulo circuncidou, agora mais maduro, ele circuncidou Timóteo. Porque em Gálatas ele proíbe a circuncisão de Tito, mas aqui ele declara: Timóteo, eu vou te circuncidar, cara. Parece contraditório, não parece, queridos? Presta atenção no que nós estamos vivendo em relação à maturidade. As coisas que são periféricas, elas não podem impedir o propósito. Em Tito, lá em Gálatas, era a respeito da salvação. A igreja estava colocando um peso sobre os ombros de Tito, dizendo para Tito o seguinte: para ser salvo você precisa circuncidar. E Paulo falou: negativo, negativo. No que diz respeito à salvação do homem somente pela fé em Cristo Jesus, o que passar disso é mentira. Quem falar algo ao contrário se torna anátema. No que diz respeito à salvação do homem, só existe um sacrifício que nós podemos aceitar pela fé: Cristo Jesus, enviado como Cordeiro imaculado para morrer em favor dos nossos pecados e nos tirar da lama e do pecado e da morte eterna. Então ele briga por Tito. Mas aqui ele está com um discípulo agora, que o seu pai na verdade não era um judeu. E pelo fato do seu pai não ser um judeu, ele está desejando a propagação do evangelho. E ele está dizendo: Timóteo, deixa eu dizer para você, filho, nós vamos propagar o evangelho, você é um discípulo, você está sendo levantado por Deus. Aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com evangelização. E nas sinagogas você não vai poder entrar sem circuncisão. Então é o seguinte, isso aqui é uma questão periférica, filho. Nós vamos evangelizar. Abaixa a calça aí. Timóteo, epa. Ele falou: epa não, baixa a calça, filho. Não tem a ver com salvação aqui, tem a ver com pregação do evangelho. E para a pregação do evangelho, porque você já foi circuncidado no coração, filho, a respeito da sua salvação, e o seu nome já está escrito no livro da vida. Mas em relação a alcançar os perdidos, nós precisamos alcançá-los. Então baixa a calça que nós vamos circuncidar e está tudo certo. Vida que segue. Você vai ter liberdade para entrar em todas as sinagogas, porque os fariseus vão te perguntar: você é circuncidado? Para poder ministrar? Para poder pregar aqui? Você vai falar: eu sou. E você vai pregar um Deus que salva, liberta e cura e que circuncida no coração e não mais no prepúcio. Quantos estão entendendo, queridos? A maturidade faz com que eu e você não fique mais brigando por coisas periféricas. Quando nós amadurecemos, os nossos discursos, às vezes distorcidos, eles mudam. Hoje, amados, as igrejas estão repletas de meninos e meninas tatuados. Até os velhos estão se tatuando. Repletas. Mas anos atrás, o que acontece? Quando entrava um tatuado na igreja, a gente falava: eita, eita, eita. Aí nós entrávamos nos bastidores: e aí, será que é de Deus, será que não é? Vai para o céu, vai para o inferno. E nós ficávamos discutindo questões periféricas, porque não havia maturidade no corpo de Cristo para entender que não são essas coisas que salvam. Amados, não é uma tatuagem que salva ou que condena, porque se uma tatuagem salvar ou condenar, o sacrifício de Cristo na cruz é em vão. Então Jesus morreu em vão. Quem é maior, uma tatuagem ou Cristo, o Filho de Deus? Entende? Pastor, o senhor está fazendo apologia a uma coisa ou outra? Não, eu estou querendo dizer para você o seguinte: coisas periféricas, queridos, às vezes nos impede a maturidade cristã de alcançar um propósito de salvação na vida daqueles que ainda não creram. Discutíamos quando a irmã colocava uma calça. Coisas periféricas. Nossa, essa irmã não vai para o céu não, ela pôs calça. Você acha que uma calça manda você para o céu e para o inferno?
Tem que haver ordem e decência na igreja, né, queridos? Os irmãos colocavam a bermuda para jogar um futebol, tinha que ir para a praia de calça, na praia de calça. São momentos, queridos, culturais da história, mas deixa eu dizer algo para você: o que nos salva é o nosso nome no livro da vida, pelo sangue do Cordeiro que está sendo representado pela sua ceia nessa manhã nas nossas vidas. É isso que nos salva. Nem por isso eu vou andar de qualquer forma, né, queridos? Porque o que acontece? Existem 3 coisas que a gente precisa saber a respeito de vestes. Guarda essas 3 palavras aí. Palavras: ausência, transparência e aderência. Ausência de tecido. Não dá, né, irmãs? Transparência, quando você está mostrando além do que pode. Misericórdia, né, fia? E aderência é aquele negócio assim. Tem saia que é mais pecadora do que calça. Tem calça que glorifica a Deus e tem saia que é a vácuo. Você está entendendo? Mas são coisas periféricas, irmão. Você acha que eu vou ficar brigando com você por causa da tua saia, por causa da tua calça, por causa da tua tatuagem? Não vou. Porque essas coisas, elas são tiradas de dentro para fora de cada um de nós pelo poder do Espírito Santo que nos habita. Quantos creem nisso? Eu tenho coisas mais profundas para conversar com você a respeito desses pontos periféricos, que de nada se aproveita. De nada se aproveita. Enquanto nós estamos discutindo a cor do sangue de Jesus, se era vermelho carmesim ou vermelho púrpura, tem pessoas morrendo lá fora. Coisas periféricas. Deus é o centro de tudo na maturidade da vida da igreja. E é nele que nós precisamos focar, é para ele que nós precisamos olhar. Deus está fazendo, amado. Quantos aqui já discutiram por religião com outras pessoas? Discutir por religião, queridos, é coisa periférica. Quantos irmãos católicos a igreja evangélica já não ofendeu? Aliás, eu quero pedir perdão aos nossos irmãos católicos nessa manhã por identificação. Quero pedir perdão a eles, porque a igreja evangélica acredita que Jesus se converteu e habita nela. Jesus não é evangélico, queridos. Jesus é Deus. Amém? Nós precisamos pedir perdão aos nossos irmãos que nós ofendemos. Queridos, eu fui muito abençoado. Eu ouvi mensagens a respeito de questões assim, e essas mensagens entraram no meu coração. A igreja, ela precisa entender o que é maturidade. Deus está nos trazendo para um novo tempo, um novo nível. Você precisa pedir perdão. Domingo eu falei sobre perdoar a igreja, mas você também precisa pedir perdão por aqueles que, por essas questões periféricas, você e eu temos ferido. Precisamos abandonar isso. Segundo ponto, a maturidade na vida da igreja, ela traz comunhão e unidade com a igreja local. Por todas as igrejas que Paulo passava, querido, ele sempre fazia questão de dizer a respeito das decisões tomadas pelo presbitério e como isso deveria ser na vida da igreja, motivo de obediência. Presta atenção, o verso 4 diz assim, que lemos: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas, não é discutidas. O Espírito Santo estava dando direção à igreja. Então Paulo, na verdade, ele não era um itinerante, um aventureiro qualquer, que passava pelas igrejas simplesmente para tirar oferta da igreja, para encher o bolso. Paulo era um homem formado por Deus, agora amadurecido, firmado na sua palavra. E a unidade da vida da igreja fazia parte da vida de Paulo. O que nos dá autoridade espiritual, pastor? É quando a unidade da igreja e a vivência da igreja local, ela de fato se torna uma realidade em nós. Eu sou igreja sozinho, sou igreja sozinha. Não somos, queridos. Ninguém é igreja sozinho, sozinha. Porque a palavra, uma das palavras que define a igreja, ela é chamada de corpo.
corpo tem muitos membros. Você é um dos membros desse corpo, eu sou um dos membros desse corpo, mas nós não somos a igreja sozinha. Eu aprendo que a maturidade que nós temos visto na vida de Paulo é que, de fato, se nós não damos atenção e ouvidos, queridos, àquilo que precisamos, que é o presbitério, os líderes, os irmãos das células, a própria assembleia da igreja, se nós não ouvimos essas pessoas, a Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. Paulo fazia questão de deixar claro para a igreja que havia algo de Deus para a igreja e que a igreja precisava andar em sintonia com aquilo que Deus estava dando. Quem estava dando? Quem? Deus, queridos, não sou eu. Tivemos uma conferência agora, 4 dias de conferência. Marquei uma reunião sexta-feira com o grupo de ensino, avaliei com todos os líderes dos ministérios desta casa, chamei alguns outros irmãos para participar da reunião e falei para eles, eu desenvolvi 6 questões e falei, olha, me falem sobre essas 6 questões para que nós possamos avaliar o curso da igreja. Pontos altos da conferência, pontos baixos da conferência, preletores, estrutura, kids. Fala para mim, o que vocês, qual que é a impressão espiritual, valor de inscrições. E eu me submeti a ouvir tudo que eles tinham para dizer. Sabe por quê, queridos? Porque eu não faço a igreja sozinho. A igreja de Cristo, e Paulo está nos ensinando isso com a maturidade que ele alcançou, ela não pode ser submetida a um ditador, debaixo de uma ditadura imposta sobre a vida das ovelhas, como cabresto. A maturidade nos ensina que a igreja é coletiva e que todos nós somos servos e ocupamos posições diferentes, porque temos dons e ministérios e vocação diferentes, mas para um só propósito, um só Deus e um só Espírito. Mas muitos de nós temos dificuldade em trabalhar em equipe, porque as nossas verdades, elas são absolutas. E toda a questão de uma equipe para as nossas verdades absolutas vão confrontar as nossas verdades absolutas. Não existe nada que nós possamos fazer na vida de uma pessoa que tem suas verdades absolutas que possa mudá-la. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, nos dobrar, chorar, reconhecer, pedir perdão e dar direção e nos envolver com o processo daquilo que Deus está fazendo. 3. Toda igreja que amadurece, todo cristão que amadurece, ele entende que a saúde vem antes do crescimento. Presta atenção, verso 5 diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Primeiro, fortalecidos na fé, queridos, uma ordem na colocação do apóstolo, na maturidade e compreensão dele a respeito da igreja. A igreja foi levantada para ajudar os nossos irmãos a amadurecerem na fé cristã. Crescimento é natural. O crescimento é uma resposta de uma igreja saudável. O crescimento é uma resposta de pessoas saudáveis. Pastor, o senhor não se preocupa com números? Todas as pessoas que se preocupam com números, antes de se preocuparem com a base, eles não amadureceram em Cristo Jesus ainda. Números, queridos, são consequências. Você sabia que tudo que é saudável cresce? Mas você sabia que nem tudo que cresce é saudável? É um paradoxo. Por exemplo, você pega um tumor maligno, ele cresce, mas ele não é saudável. Eu quero que você entenda algo a respeito da igreja. A maturidade na vida cristã sempre vai colocar as pessoas antes dos números. Você não é um número aqui. Vou repetir, você não entendeu. Você é um número aqui. Você não é simplesmente mais uma pessoa aqui. Para nós, a comunidade, quem caminha na comunidade desde o seu nascimento entende isso. A comunidade preza, queridos, pelo crescimento da fé cristã. Todas as nossas bases, elas são sólidas na palavra de Deus. Nós podemos errar em um ou em outro momento, às vezes podemos até usar uma frase mal colocada, às vezes podemos ter um posicionamento assim que nos fugiu, tal, mas isso nós consideramos na comunidade que são acidentes.
O que é um acidente, pastor? Ele acontece assim de maneira inesperada e não acontece toda hora. Por isso é um acidente. Mas nós prezamos, queridos, pela saúde da igreja. Paulo está dizendo, olha, eu sou uma pessoa hoje mais madura do que eu era, e a igreja de Cristo na terra, primeiro, ela precisa crescer na fé, na palavra, no Espírito Santo, nos dons, na posição que Deus colocou ela. A igreja precisa crescer nisso, e crescendo nisso, dia a dia, vocês irão cair na graça daqueles que serão acrescentados, porque Deus acrescenta os que são salvos todos os dias. É isso que Paulo está nos ensinando de maneira madura. Quantos estão entendendo? Não adianta ser igreja de milhares, queridos, se na verdade nós ainda não amadurecemos. Nós precisamos amadurecer. A coisa mais linda do Evangelho, queridos, a coisa mais linda é que na verdade o Evangelho ele nos dá uma pauta e uma visão para a vida. Qual que é a pauta e a visão para a vida que o Evangelho nos dá? O Evangelho de Deus é um mendigo dizendo a outro mendigo, encontrei pão, vem comigo, eu vou te apresentar ele, o pão da vida, o Cristo encarnado, que deixou a sua glória, encarnou e subiu no madeiro por nossa causa. Todo mendigo, querido, todo mendigo encontrou pão na presença de Deus, e por conta disso ele passa a amadurecer. Ele não é mais guiado por um cabresto, não é mais o sistema, a religião, porque o sistema, a religião, ela nos corrompe e nos mata. Ela tira de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida com Deus, e nos coloca em vida com homens. É uma bênção estarmos juntos. Salmo 133 diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Isso é maravilhoso, queridos, mas eu vou dizer para você, não existe nada mais precioso do que você comer do pão da vida e tomar da água que vai saciar eternamente a sede da sua alma. Quantos estão entendendo? Pessoas maduras não se preocupam com números, elas se preocupam em fazer com que os outros cresçam. Às vezes eu converso com alguns pastores, amigos na cidade, e eles estão assim, com os ministérios, irmãos, a muita custa. Às vezes igrejas que já estão há anos, mas assim, com muita dificuldade ministerial, e às vezes eles compartilham comigo, ó, pastor, Cacá, você acredita, nós fizemos um evento lá na igreja, deu X pessoa, e eles falam assim, mas X pessoa, queridos, é isso aqui, mas que para eles é muito. Porque quando eu comparo X pessoas que eles estão falando aos movimentos e os moveres que às vezes a comunidade está vivendo, eu poderia dizer para eles assim, nós fizemos lá também, lá deu 8 vezes isso aí. Isso não é maturidade, queridos. Pessoas imaturas sempre estão preocupadas com números, porque eles sempre querem se sobressair em relação aos que estão lá fora. Você já viu quando tem evento? Quando tem evento, perguntam para o bombeiro, quantas pessoas tinha? O bombeiro fala, olha, tinha 600. Pergunta para a polícia militar, quantas pessoas tinha? A polícia militar vai falar assim, rapaz, o trabalho que nos deram lá, acho que tinha uns 800. Aí pergunta para o pastor, quantas pessoas tinha? O pastor fala, tinha umas 4.000. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem prazer em mostrar aquilo que é grande para se sobressair sobre a vida dos menores. Então quando os pastores vêm falar para mim, Cacá, fizemos um negocinho lá, levamos tantas pessoas, eu me alegro, queridos. Eu falo, nossa, que Deus é bom demais. Eu fico feliz, queridos. Eu não falo dos números que nós temos. Sabe por que eu não falo dos números que nós temos? Porque para Deus o que importa, na verdade, é o nosso coração no lugar certo. E eu me alegro com os meus irmãos que menos têm, e que para eles o menos que eles têm já é um grande milagre na presença de Deus. Porque basta uma vida se dobrar ao Senhor. A Bíblia diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Que me deres 8, 10, 20 que são levados em eventos assim. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os nossos irmãos e tirar os números das nossas cabeças e dizer para os nossos irmãos que bênção que você está evoluindo e crescendo, que Deus está usando vocês para ser uma interferência na nossa sociedade caída, trazendo pessoas à luz, escrevendo o nome delas no livro da vida. É para isso que Deus nos chamou, queridos, para entendermos o que Deus está fazendo.
Não existe nada mais sublime diante de Deus do que nós entendermos e amadurecermos em áreas assim. Eu faço parte das maiorias dos grupos da igreja. A maioria das células eu estou lá. E eu vejo assim, teve célula hoje, aí um irmão posta a foto do final da célula na confraternização, lá com 30 pessoas. Às vezes até 40, quando é confraternização, 50 chega. Numa célula. Aí o outro irmão, o irmão posta uma foto abaixo assim, no mesmo grupo de liderança às vezes. 4, 5 pessoas na célula dele. Tivemos célula hoje, foi uma bênção. Eu me alegro, queridos, com o de 4, me alegro com o de 30, porque não são números, é o que Deus está fazendo. O mesmo poder que está lá na de 30, está na de 4, de 5, de 6, porque é isso que Deus está nos dando. E se nós formos saudáveis, Deus vai fazer tudo aquilo que nós não podemos. Porque a preocupação maior de Deus, em última instância, querido, é nós não nos perdemos durante o caminho. Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu fui até o final guardando a fé da carreira que me estava proposta. Isso é o que glorifica o nome do nosso Pai, independente da quantidade. Pastor, vocês vão crescer? Eu creio que vamos. O senhor tem expectativa para isso? Eu tenho, mas não é isso que move meu coração. O que move o meu coração é saber se você está saudável. Se você está entendendo que pecado é pecado e precisa ser abandonado. Se você está entendendo que arrependimento ainda nos nossos dias é bíblico. Se você está entendendo que por você mesmo você não pode mais, só Ele pode. É isso que move o meu espírito, queridos. É nós entendermos onde a igreja se encontra nos dias de hoje. E o que nós podemos ser e fazer como bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Quantos estão entendendo? Estou finalizando com você. Pessoas amadurecidas são guiadas pelo Espírito Santo. Quantos sabem disso? Versos 6 e 7 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo estava entendendo, amados, que na maturidade não dá mais para fazer tudo com as próprias mãos. Quando você amadurece, você entende que não adianta ajudar a Deus. Quantos já tentaram ajudar a Deus? Vou dar uma forcinha, né? Vai que ele se esqueceu. Moisés tentou ajudar Deus, falou: Senhor, o senhor deve estar meio assim, não sei se é Alzheimer, se é amnésia, mas o senhor lembra que o senhor tinha prometido algo sobre esse povo? Aí Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, se você não me lembra, hein? Graças a mim que você me lembrou. Nós tentamos ajudar Deus, queridos. Deus está trabalhando na vida do seu cônjuge, quantos sabem disso? Só que o seu cônjuge também sabe que ele está trabalhando na sua. O seu cônjuge não é bobo, nem boba. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Está trabalhando, Márcia. Está fazendo, filha. Você crê? Eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos, que possa se cumprir na vida dos seus filhos tudo quanto Deus tem para a vida deles. Os seus filhos são heranças do Senhor, discípulos deles, e grande será a paz dos seus filhos na terra. Eu profetizo isso sobre a sua casa, filha. Em nome de Jesus. Deus está fazendo. Deus cuida de todas as coisas, mas nós queremos ajudar Deus, porque nós não somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pelas emoções, pela carne. Às vezes nós achamos que um médico, ele tem uma palavra maior do que o Deus a quem servimos. Não pode, amados. Não existe um diagnóstico humano que possa mudar a existência do Deus que servimos. O poder, a autoridade que está nas suas mãos, existe um cetro nas mãos de Deus. E todas as vezes que Ele ergue, nós somos tocados pelo poder da sua graça e do seu favor. Pessoas guiadas pelo Espírito, elas não fazem mais aquilo que elas desejam dentro da igreja, não fazem mais dentro da família, não fazem mais dentro do trabalho.
não faz mais nos relacionamentos interpessoais, porque nós somos guiados pelo Espírito. Paulo foi impedido e ele entendeu: olha, o Espírito de Deus não tem me permitido ir. Eu desejo muito estar com vocês, irmãos, mas o Espírito me impeliu e me impediu. Pessoas maduras são guiadas pelo Espírito de Deus. É Ele quem tem o sim e o não. É Ele quem diz vai ou fica. É Ele quem dá o livramento ou traz a prova. Não, pastor, não é possível. O Espírito de Deus não traz prova na minha vida, não. Ah, é? Mateus, se não me falha a memória, capítulo 4, diz que Jesus acabou de ser batizado, acabaram de ser batizado, e o Espírito de Deus o levou ao deserto. Para quê, pastor? Para ser provado pelo diabo. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser provado pelo diabo. Deus está no controle de tudo, queridos. Mas deixa eu dizer para você, seja qual for o lugar que Deus nos levar, em qualquer dia das nossas vidas, Ele estará conosco. Porque Ele sempre vai nos sustentar até o fim. 40 dias se passaram e o diabo teve que retroceder. Você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus sustentou Jesus em todo o tempo. É assim que nós nos movemos. Eu finalizo com você. Pessoas maduras ajudam os outros. A Bíblia diz que depois de impelidos pelo Espírito Santo e o pedido de ajuda dos irmãos da Macedônia, a Bíblia diz que Paulo vai para lá com eles, com os discípulos, para ajudar esses irmãos em necessidade. Quando nós amadurecemos, amados, nós aprendemos a ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade. A gente tira os olhos do nosso próprio umbigo. Pastor, vai falar de socialismo? Não, vou falar de social no reino. Vou falar de vida com Deus. Vou falar de entrega em favor do outro. Aliás, me parece que existe alguma conexão com um tal de Jesus Cristo, chamado unigênito, Filho de Deus, que fez uma grande viagem em favor da sua e da minha vida. A Bíblia diz que Ele sai de um lugar para habitar entre os homens, encarnado, deixa a sua glória, deixa os braços do Pai para abraçar os braços da cruz. Paulo entendeu, queridos, quando nós amadurecemos, nós às vezes deixamos algumas posições para irmos em direção ao outro, nas suas necessidades, no seu clamor e nos seus pedidos. Qual foi a última pessoa que você estendeu a mão para ela? Algumas coisas foram ditas aqui na conferência, uma delas fez muito sentido para mim. Por que ao lado da cadeira que você está sentado a sua família não está aí? O silêncio é para constranger mesmo. Não esqueci que eu vou falar, não. Os nossos familiares amados, eles vivem um princípio bíblico. O princípio bíblico da palavra de Deus diz que o profeta na sua casa não tem honra. Para que nós possamos alcançar os nossos, não é através de nós, mas é através dele em nós. E através dele se movendo em nós. Às vezes tentamos com os nossos familiares pela força do nosso braço, pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria, pelos nossos meios, pelos nossos caminhos, mas eles pouco enxergam de Jesus verdadeiramente em nós. Eles não conseguem sentir o dunamis, o poder de Deus fluindo de nós. Eu e você somos levantados e chamados por Deus para qualquer lugar em que nós estejamos, a presença de Deus esteja conosco, porque o Espírito Santo de Deus nos habita. Se você pisa numa terra e essa terra não estremece ao você e eu pisarmos lá, nós precisamos entender que precisamos buscar mais da graça e da maturidade do Espírito através de nós. Você é o tipo de pessoa que quando você chega e as piadas indecentes elas cessam no ambiente? Se você chega e constrange quem está, é porque você já está fluindo.
Agora, se quando você chega e as piadas ficam mais picantes ainda, alguma coisa eles ainda não entenderam a seu respeito. Quantos podem dizer amém? Precisamos entender isso, queridos. Ministério de música, por favor. Pessoas maduras entendem que o periférico não pode interferir no propósito. Eles entendem que comunhão e unidade é a vida da igreja. Eles entendem que a saúde vem antes do crescimento. Entendem que são guiados pelo Espírito Santo e pessoas maduras ajudam os outros. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu quero orar por você e queria que você ficasse em pé. Eu queria que você de fato pudesse receber da parte de Deus hoje uma graça específica de maturidade. Eu quero abençoar você e a sua família. Quero abençoar os seus dons, quero abençoar o que você é, o que você tem. E eu quero declarar sobre você tudo quanto Deus está fazendo, Ele vai levar a termo na sua vida e através da sua vida. Abra suas mãos onde você está. Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos aqui hoje. E eu quero declarar que esse espírito de maturidade venha sobre eles, venha sobre a minha própria vida, Senhor. Que a maturidade do seu espírito possa nos tirar, Senhor, do banco da acomodação. Às vezes estamos acomodados, achando, Senhor, que o Evangelho só vem a nós. Mas eu quero declarar, Senhor, que hoje nós possamos ser tirados desta posição de comodismo. E eu quero abençoar a vida dos teus filhos de maneira profunda, Senhor, declarando sobre cada um deles que a unção do teu Espírito em maturidade possa transformar os teus filhos em essência. Assim, eu te abençoo debaixo dessa palavra e declaro que essa palavra ela se torna viva e eficaz na sua vida e através da sua vida. A igreja diga amém e amém.